O DECETRIM editou no ano de 2004 um livro sobre controle de armas, um estudo comparativo de políticas públicas de autoria do professor Luciano Bueno. Eu não trouxe o livro, esqueci de trazer, mas ele provavelmente está aí disponível. Então, eu vim aqui para falar exatamente disso, para falar de uma política pública para o Brasil. Como esse congresso, como esse certame é um seminário de direito penal, de processo penal e de criminologia, eu também vou falar dos aspectos científicos ligados ao nefando Estatuto do Desarmamento. E vou mostrar as graves, insanáveis incoerências que existem entre a legislação brasileira de armas e as posições doutrinárias que o DECETRIM vem sustentando no plano do direito há tantos anos e às quais eu tenho aderido. Há vários princípios que o DECETRIM defende, sobretudo o da intervenção mínima. Em relação à política pública, eu quero dizer o seguinte, que faz mais ou menos 10 anos, a partir do início do governo Tucano, prosseguindo agora com o governo do PT, que o Brasil vem sendo palco de um arrastão ideológico, que se utiliza da propaganda e da paranoia como técnicas de profanação da vontade coletiva, para colocar no ar um novo pensamento único. A míngua de uma política séria, de uma política consistente, de uma proposta consistente para a gravíssima questão da violência e da segurança pública no Brasil, os políticos, governo e oposição, tucanos e PT, ora uns, ora outros, embarcam na voga do fetiche totalitário, que é o controle total das armas de fogo, a proibição da venda, do porte, do uso e da posse das armas de defesa. Essa política teve o seu ponto de partida com a recomendação feita pela famosa Comissão Trilateral, em Washington, no ano de 1977, para o desarmamento das populações do terceiro mundo. Foi ali, na proposta da Trilateral, que se começou a falar em globalização. Foi ali que se gestou a teoria da interdependência, cuja finalidade, obviamente, é tornar o mundo mais seguro para as corporações transnacionais, e cujo objetivo é a privatização da segurança pública, o desmanche das Forças Armadas e a liquidação dos Estados Nacionais. Essa política que teve em Washington seu ponto de partida, teve seu ponto de chegada no Brasil, depois de 10 anos de aplicação sistemática do arrastão ideológico, com a sequência de intervenção legislativa que representa um avanço nos direitos e garantias individuais que a Constituição assegura. Os pontos tópicos mais importantes dessa política já foram mencionados aqui. A Lei 9437, a Lei 10.826 e agora, há poucos dias, no dia 1º de julho, um decreto com 77 artigos, regulamentando a lei, criando direitos, estabelecendo obrigações. Então, a legislação brasileira atual transforma o direito em crime, cheia de comandos imperativos e de proibições, com inadmissível invasão da esfera privada de cada um, incriminando condutas, já foi dito aqui também, que não afetam nenhum valor jurídico, nenhum bem jurídico. E não vai ficar só nisso. Os objetivos são maiores. O Dr. Oscar Vilhena Vieira, secretário executivo do ILANUD, representante legal da Conectas, escreveu um artigo publicado na PUC, dizendo que os objetivos são maiores. O título do artigo é o seguinte: desarmar é apenas o começo. Então vai-se tentando suprimir assim o mais antigo e consagrado direito que o ser humano conquistou ao longo de toda a sua trajetória. Aliás, o primeiro de todos, que é o direito de defesa, o direito à legítima defesa. A política brasileira atual do pensamento único é inconstitucional, irrazoável, demagógica e totalitária, incompatível com o Estado de Direito Democrático. Os instrumentos que ela utiliza, instrumentos extralegais, instrumentos legais, o que é mais grave, são fetichistas, fascistas, fúteis e falsos. Vejamos. Fetiche, como todos sabem, já foi dito aqui também, Jung escreveu bastante a respeito, é um desvio psicológico que consiste
consiste em atribuir a um objeto capacidades, poderes ou malefícios que o objeto, obviamente, não tem. A chamada campanha do desarmamento está impregnada de fetichismo. Eu tenho lido dezenas de livros, ensaios, estudos, artigos, nessa primeira conferência que eu ouço, mas já li o suficiente para conhecer a doutrina que acabou se convertendo em lei. O refrão utilizado por essa doutrina é o ideal de um mundo sem armas. Em uma linha, os arautos dessa teoria postulam um mundo sem crime, ou um mundo sem criminosos, apenas sem armas. No entanto, a mesma arma que mata, a mesma arma que leva de política pública não pode ser utilizada. É uma política fascista. Fascista porque é uma política totalitária, que profana as garantias constitucionais que asseguram o direito à vida, à segurança e à propriedade. Eu não desconheço que existe uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que é a DIN 3112 do Distrito Federal, que tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade formal e material do Estatuto do Desarmamento. No entanto, na condição de magistrado, eu me considero impedido de tecer comentários a respeito de uma ação em andamento. Não vou falar a respeito dela. Mas, nesta ação foi anexado um parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi um parecer anterior, um parecer dado antes, a respeito dos diplomas legais anteriores. E por isso eu não tenho nenhuma restrição para citar esse parecer. E vou apenas dizer a frase final dele. A legislação é manifestamente incompatível com a Constituição Federal. Um dos argumentos que tem sido bastante utilizados pelos adeptos do pensamento único é de que em toda a Constituição, já foi utilizado aqui, é que em toda a Constituição Federal de 88 não consta nenhum preceito que assegure o direito fundamental de andar armado. É que, portanto, essa prerrogativa do cidadão não constitui um direito constitucional. Dizem que é possível vasculhar a Constituição do primeiro até o último artigo e não se haverá de encontrar qualquer norma que o Constituinte tenha, na qual o Constituinte tenha reconhecido o direito fundamental de andar armado. Data vênia, trata-se de um argumento fascista e fraco. Fascista porque parte do princípio totalitário de que aquilo que não é permitido é proibido e que aquilo que não é proibido é obrigatório. E fraco porque a Constituição Federal também não reconhece outros direitos indiscutíveis, como, por exemplo, o direito a enterrar os mortos. Podem procurar na Constituição, do primeiro até o último artigo, tem mais de 1000 artigos, incisos, alíneas e parágrafos, e não está lá o direito de enterrar os mortos. Isso é um exemplo clássico de direito natural, que vem desde a Antígona de Sófocles, que foi uma peça escrita no século V a.C. Então, portanto, é um caso velho, mas o direito à legítima defesa é mais velho, porque vem desde o Antigo Testamento. E tem mais. Quando dizem que não há amparo constitucional para o direito de portar uma arma, os adeptos do pensamento único, eles vêm usando um argumento contraditório. Eles citando logo quem? Citando James Madison, que é um dos pais da Constituição norte-americana. Só que na Constituição americana está expresso o direito do cidadão de ter e de portar armas. A Constituição norte-americana de 1787, que é uma das obras-primas do espírito humano, que é a matriz do pensamento constitucional moderno, que é a origem da nossa primeira Constituição republicana, que inspirou todo o constitucionalismo moderno, e que foi concebida apenas com 7 artigos e que ao longo de 200 anos de vigência ininterrupta recebeu só 26 emendas. Na segunda emenda à Constituição americana, a primeira trata da liberdade de opinião, de expressão. A segunda assegura o direito do cidadão de ter e de portar armas. Então, citar James Madison não vale. Ou então vale em sentido contrário. A matriz
de todas as declarações de direitos é a Declaração da Virgínia. A Declaração da Virgínia de 1776, com o Bill of Rights, diz que o ser humano é titular de 4 direitos fundamentais: o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à busca da felicidade e o direito de resistência. Eu pergunto, como defender a vida? Como defender a liberdade? Como buscar a felicidade? Que para a imensa maioria dos habitantes desse planeta, para 99,9% dos seres humanos, significa uma família, uma casa, um salário. Como defender esses bens? Como defender a vida, a família, a casa e o salário?